Paz do Senhor aos irmãos, tudo bem com você? Uma meditação, qual é a nossa disposição e prontidão para atender a voz de Deus? Muitas vezes Deus não fala conosco porque Ele sabe que nós não estamos, às vezes, dispostos a corresponder àquilo que Ele vai falar. Logo, Ele não nos colocará numa cilada, num tropeço. Deus não faz ninguém tropeçar, Deus não tenta ninguém. Então, por isso, muitas vezes Deus vai nos preparando para o diálogo que Ele vai ter conosco. Como Jó, por exemplo, ficou um bom tempo na prova, quando Jó se aquieta ali dando a entender uma humildade, Deus vem e fala com ele, começa a confrontar Jó. Só que se Deus tivesse confrontado Jó no meio das questões dele, Jó ia ficar discutindo com Deus e aquilo dali ia gerar um tropeço para Jó. Deus não tenta ninguém. Deus é santo e Deus sabe o tempo e o modo de agir. Eclesiastes capítulo 8, verso 5, mais ou menos, diz que quem obedece o mandamento do rei não experimentará mal algum, porque esse sabe o tempo e o modo de fazer as coisas. E o nosso Deus é rei, é Senhor. E nós temos que aprender a obedecer o mandamento dele para não experimentar mal algum. Gênesis capítulo 12 vai nos dar o maior exemplo de disposição e prontidão a obedecer à voz de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei os que te abençoarem, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E diz ainda: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Agora você imagina, a primeira vez aqui que Deus se manifesta falando diretamente com Abrão. Abrão demonstra uma disposição imensa. Nós falamos isso às vezes com muita simplicidade, mas nós temos que lembrar que Abrão tinha ali 75 anos. Abrão já tinha sobrinhos, Abrão já tinha uma grande família da parte dos irmãos dele, da parte do pai dele. E tudo aquilo dali, Deus chega para ele e diz: Abrão, corta tudo isso, corta o teu vínculo, a tua aliança com a casa do teu pai, com esse povo, e vai para a terra que eu vou te mostrar. 75 anos sendo renunciados num só dia, num só instante. E aquilo dali que chama a atenção de Deus a Abrão, e Abrão faz com Deus alianças mais à frente, e nós vamos ver Deus cumprindo as promessas sobre a vida de Abrão. Nós não pegamos às vezes a profundidade da obediência de Abrão por ignorarmos algumas questões. Abrão já tinha ali estrutura, Abraão ali já tinha esposa, Abraão ali já tinha uma estrutura familiar. Só que naquele ambiente havia politeísmo e o paganismo, serviam a outros deuses naquela terra. E por causa disso, Deus o chama para fora para lhe colocar numa terra onde ele santificaria e faria o seu povo crescer em santidade e obediência aos seus mandamentos. Deus tira Abraão dali, uma coisa que eu entendo também por causa da cultura que já estava penetrada no meio daquele povo ali, para que Abraão fosse santificado num novo lugar, num novo tempo. Aliás, um novo ambiente nos dá as possibilidades de lançar novas raízes diferentes, raízes fundamentadas na palavra de Deus. Quantas vezes você vai perceber que é mais difícil você ser um bom servo, um bom crente com aquele amigo que te acompanhou lá no mundo, do que às vezes com o desconhecido. Às vezes com o desconhecido você consegue ter mais liberdade de falar de Deus, mais liberdade de manifestar a tua fé, e às vezes perto de algumas pessoas que nos ligam ao paganismo, ao politeísmo, ao mundanismo, perto daquelas pessoas nós não deveríamos, mas às vezes nós não conseguimos expor com muita fidelidade ou honestidade a nossa fé. Como era o começo da caminhada e da chamada de Abrão com Deus, ali Deus o retira para um lugar novo. E muitas vezes Deus quer fazer isso na nossa vida, e acredito que essa é uma das maiores dificuldades que os cristãos têm, de saber discernir o tempo e o modo de entrar e sair dos vínculos que nós temos e criamos na terra.
A Bíblia diz que um dia Elias estava na caverna e Deus fala com ele e diz: eu vou levantar 2 reis através de você e vou levantar um profeta no teu lugar. Com outras palavras, Deus diz isso a Elias. Elias sai da caverna e Elias encontra com Eliseu no capítulo 1 Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta. Por que te tenho feito? Olha que disposição e prontidão de Eliseu. A Bíblia não diz que Elias tinha um vínculo com Eliseu, a Bíblia não diz que ambos andaram juntos em algum momento, que houve um planejamento daquilo que estava acontecendo. Quando Deus ordena Elias passar por ali, Elias passa, lança a capa sobre Eliseu e pede que o siga, e a Bíblia vai dizer que Eliseu só pede o seguinte: deixa eu dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, para que eu te siga. E Elias permite aquilo. A prontidão e disposição. Aqui que começa o chamado de Eliseu. Não é quando ele recebe a porção dobrada, mas é quando ele se dispõe a colocar a mão no arado de Deus, no arado do reino de Deus. O teu chamado não começa quando vem uma grande manifestação de milagres, de dons, ou uma explosão de milagres, mas quando você diz sim e corresponde com os teus passos, o sim que você deu para Deus. E o início de Abrão, o início de Eliseu é renúncia familiar, é renúncia de um ambiente aonde eu estou acostumado. E até te digo, se você quer ser um verdadeiro filho de Deus, não se acostume com ambientes, não deixe que os ambientes roubem o teu coração. Entenda que ambientes são temporários e são usados por um propósito de Deus para aquele tempo, mas não serão permanentes de forma alguma. Eliseu tem prontidão, disposição, renuncia tudo, faz ali uma despedida e segue Elias. E nós sabemos o que acontece com a vida de Eliseu. Eliseu é um homem que é usado para operar 20 milagres e Elias foi um homem usado para operar 10 milagres. Disposição gera manifestação de Deus na minha vida e na tua vida. Agora, olhando para Cristo, a chave de toda a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, verso 46 diz assim: a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar com você. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Jesus não está rejeitando a família, mas Jesus está expandindo esse círculo familiar também ao círculo espiritual, ao vínculo espiritual, aos irmãos na fé, priorizando a vontade de Deus. Jesus não está desprezando a mãe nem os irmãos, mas Jesus está colocando em primeiro lugar o propósito de Deus para aquele tempo, a vontade de Deus na vida dele, que era estar envolvido com aqueles que querem ouvir e praticar a palavra de Deus, sendo ele também um mensageiro de Deus, o profeta, filho de Deus. Ele tinha que estar num ambiente onde ele pudesse estar trazendo pessoas ao evangelho, ao reino, ao arrependimento. Ele estava então obedecendo à vontade de Deus. Quando é que eu preciso e tenho que romper com o ambiente? Quando dentro daquele ambiente que eu estou inserido não é mais o tempo de Deus, de um propósito de eu estar executando algo ali. Eu preciso romper com ambientes quando eu percebo, quando Deus me revela ou Deus me dá a ordenança que há um ambiente novo em que Ele me deseja me inserir, onde Ele deseja me colocar com um propósito de levar pessoas a praticar a vontade do Pai.
Para isso, muitas vezes, Deus vai trocar a porta de emprego. Para isso, muitas vezes, Deus vai trocar o lugar onde as pessoas estudam. Para isso, muitas vezes, Deus vai trocar o bairro onde as pessoas moram, a igreja onde eles convivem. E nós temos que estar sempre dispostos a ir ao lugar novo, a ir ao ambiente novo, entendendo que há um chamado, há uma vocação de Deus, há algo a ser feito lá. Abraão sai, correspondendo ao chamado de Deus para ser uma grande nação, o pai de multidões, para ser o pai da nação de Deus, os eleitos de Deus. Eliseu sai para corresponder ao chamado de ser auxiliador de profeta e logo depois também profeta. Jesus rompe o ambiente familiar e é inserido por Deus no novo ambiente, onde ele considera também família na fé, para levar a mensagem de Deus. E aqui também em João, uma coisa que é muito difícil no meio de irmãos que dá para perceber, é romper com amizades ou não entender o tempo de estar no meio de algumas amizades e o tempo de não estar mais. João capítulo 11 diz que Lázaro estava enfermo e mandaram mensageiros a Cristo. E a Bíblia vai dizer que Jesus responde no capítulo de João, capítulo 11, verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E é interessante que Jesus fica ali mais um tempo pregando o Evangelho e depois ele volta. E quando ele volta e vai ministrar, depois de 4 dias ele vai até a sepultura, Lázaro já estava morto. A Bíblia vai dizer que as irmãs de Lázaro diziam que ele já estava fedido, mas Jesus, sendo amigo de Lázaro, entendeu que não era o tempo de ver Lázaro, que não é o tempo de visitar Lázaro. Agora você consegue imaginar se Cristo Santo, Cristo amigo íntimo, Cristo amigo fiel, sabe entender o tempo e o modo de nós agirmos dentro dos vínculos dos nossos relacionamentos. E muitas vezes, por constrangimento de afinidade, amizade, tempos de convivência, nós não conseguimos estabelecer tempo de entrar e tempo de sair da vida das pessoas. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 3, diz bem assim: aleluia, glórias a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diz no versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não é pecado muitas vezes, dependendo do propósito, quando o propósito vem de uma vontade de Deus, se afastar de abraços para corresponder e atender uma vontade revelada divinamente. Bom, em capítulo 8 de Eclesiastes, como eu tinha citado antes, diz bem assim, capítulo 8, verso 4, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Para Abraão, o tempo era de renúncia, para Eliseu era tempo de renúncia, para Cristo era tempo de renúncia, era tempo de romper o ambiente, de estar inserido no novo ambiente, no ambiente de Deus, para atender o propósito de Deus. Com toda essa palavra, o que Deus vem nos ensinar é que a gente não deve ter apegos a ambientes, pessoas, coisas, circunstâncias da nossa vida, e sim a ouvir, corresponder e atender à vontade de Deus. Que Deus venha assim resplandecer o teu entendimento com essa palavra, que seja lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, saiba discernir o tempo e o modo de sair e entrar dos ambientes, das amizades e dos vínculos familiares, para que você possa estar sempre em prontidão a corresponder à voz de Deus. Me faz o Espírito Santo lembrar agora também de Paulo, ao momento que um profeta chamado Ágapo desce à região que Paulo estava com os irmãos e diz que se ele subisse a região de Jerusalém, se não me falha a memória, ele seria preso nas mãos e nos pés,
ali simbolizando a prisão de Paulo. Mesmo tendo aquela revelação, Paulo segue o seu caminho, porque creio eu em Deus, que Deus já tinha preparado o seu espírito para passar por aquilo. Nem sempre romper com ambientes vai nos trazer situações agradáveis. Nem sempre ser inserido no ambiente de Deus, no ambiente onde Deus quer me colocar, vai me trazer situações agradáveis. Todavia, nós devemos nos alegrar por estarmos fazendo a vontade de Deus. E Paulo se alegrava por causa disso, porque ele sabia que aquela prisão levaria ele a dar o testemunho de Jesus Cristo a pessoas importantes, autoridades que ele não encontraria de forma comum, senão dentro daquela tribulação, prisão, dentro daquela injustiça. Às vezes até a injustiça colabora para que seja efetuado o querer de Deus. Como diz bem assim, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu desígnio, o seu propósito. Vamos orar nesse momento e peça a Deus, que o Senhor seja o Senhor dos ambientes, dos modos e dos lugares onde eu vivo, que o Senhor ministre o tempo e o modo de cada lugar, de cada estação da minha vida, onde eu devo ser plantado e como eu devo ser plantado. Senhor, meu Deus e meu Pai eterno, a tua palavra diz, ó Deus, que o justo é como árvore bem plantada à beira dos ribeiros, ó Deus, a qual dá o seu fruto na estação própria. Senhor, é tu que nos plantas, Senhor, no lugar e conforme o teu querer, Senhor Jesus. Oro, Senhor Jesus, por aqueles que não conseguem romper com o ambiente para ir aonde o Senhor está enviando, romper com pessoas, romper com vínculos que tem, Senhor, apagado, Senhor Jesus, sufocado a prontidão, a disposição de atender a voz de Deus. Deus, coloca agora uma prontidão sobrenatural sobre esse coração, que quando essa mulher e esse homem ouvir a tua voz e discernir o que o Senhor quer, possam eles, Senhor, dar os passos em ousadia, em fé, Senhor, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Também, Senhor Jesus, sobre os teus filhos haverá fé abundante para corresponder à vontade do Senhor Deus. Deus, aonde não havia mais prontidão, aonde havia medo, aonde havia, Senhor Jesus, insegurança, apegos, em nome de Jesus, venha uma grande transformação a partir de hoje com a presença do teu Espírito Santo. Venha ministrar, Senhor, o desapego, venha ministrar, Senhor Jesus, a renúncia, venha ministrar, Senhor Jesus, o teu querer, porque nada impedirá o agir do Senhor Deus. Em nome de Jesus, dá coragem, dá também sabedoria a nós, ó Deus, neste momento, para discernirmos o tempo e o modo, para ficarmos sempre em obediência aos teus mandamentos e aquilo que o Senhor tem ordenado a nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que esse coração será cheio de ousadia e obediência e temor ao que o Senhor está mandando fazer. Que a paz do Senhor resplandeça sobre o coração dessa pessoa. Deus te abençoe. Reflita qual é o ambiente, quais são os vínculos, quais são as amizades, quais são, às vezes, os familiares que você precisa romper para experimentar um chamado, uma vocação, a vontade e o propósito de Deus. Deus te abençoe.